Daremos início ao módulo 1 do curso, Orientações sobre o valor nutritivo de alimentos e higiene para o enfrentamento do Covid-19. O módulo 1 é composto por questões de higiene e de alimentação e contém 15 horas aula. Como já foi dito, os módulos são separados por aulas. Estas aulas são disponibilizadas conforme os cronogramas que já foram disponibilizados. O módulo 1 contém 5 aulas e hoje daremos início à aula 1. Aula 1. Cuidados com vestuários, sapatos e uniformes em época de pandemia. Daremos início à aula falando sobre o Covid-19 e as vestimentas, onde sempre fica o questionamento em relação à transmissão desse vírus através dos tecidos das roupas. Esse questionamento é muito recorrente e a sua explicação é simples, uma vez que os vírus são pequenas partículas que, quando expelidas pela saliva ou secreções no ambiente, ficam seguindo as massas de ar. O movimento do nosso corpo é devagar demais para romper esse fluxo, de forma que, ao caminharmos, nós empurramos essas massas de ar junto com o vírus, e por isso eles não se prendem nos tecidos das nossas roupas, cabelos ou barbas. No entanto, se alguém tossir ou espirrar ou expelir qualquer tipo de secreção junto de você, aí sim é indicado chegar em casa, retirar as vestimentas e tomar um banho. Sobre as orientações do que devemos fazer com as nossas vestimentas, temos que dividir em 2 grupos. Primeiro, para aqueles indivíduos que permanecem no isolamento social, de forma que a exposição de suas roupas e sapatos ao mundo exterior é a menor possível, você não precisa trocar de roupa nem tomar banho após atividades de pequena exposição. Isso, caso todas as pessoas presentes no mesmo ambiente que você estejam usando máscara e não seja um ambiente de aglomeração. E é claro, lavar as mãos segue obrigatório. Já para aqueles indivíduos que não podem se inserir no isolamento social, sempre que sair ou algo externo entrar em contato com as suas roupas, deve-se retirar para a lavagem antes de adentrar na residência, separando as peças de roupas em local individualizado. Após a retirada das roupas, deve-se lavar as mãos e tomar um banho para que a limpeza do corpo seja completa. Um item de nossas vestimentas que devemos ter muita atenção, tanto para aqueles indivíduos que permanecem em isolamento social, quanto para aqueles que não podem se inserir, são os sapatos. Já é comprovado que os sapatos podem carregar bactérias e vírus, ainda que isso não os faça uma grande fonte de contaminação. A recomendação é de retirar os sapatos após o contato com o ambiente externo. E após a sua higienização pessoal, higienizar a sola dos sapatos, bem como toda a sua superfície. Os nossos calçados passam por todo tipo de superfície que nem sempre estão limpas e podem ser um modo de transmissão do vírus para dentro do ambiente de isolamento. A principal indicação dos especialistas é sempre higienizar as mãos após a lavagem dos sapatos, para que não ocorra contaminação. A higienização dos sapatos, além de poder ser com álcool 70, também pode ser com água e sabão ou algum saneante químico, como por exemplo a água sanitária. Como devemos proceder à higienização dos nossos calçados? Sempre que voltar do ambiente externo para a sua residência, onde está em isolamento social, devemos optar por uma dessas medidas. A primeira é deixar o sapato em ambiente arejado, externo à residência e que sempre receba a incidência solar. Utilizar somente no dia seguinte. A outra alternativa é borrifar álcool 70 em todo o calçado, principalmente em sua sola. E a última alternativa é imergir o solado do sapato em uma bacia com água e sabão e algum saneante, como por exemplo a água sanitária. Atenção! Muito cuidado ao deixar os sapatos na área externa de sua residência.
Animais peçonhentos como aranhas ou escorpiões podem adentrar nos calçados expostos e trazer perigos para dentro da residência. Não se esqueça de deixar os calçados em um ambiente arejado e que tenha incidência de sol. Também não se esqueça de, sempre que terminar de fazer a higienização dos sapatos ou tocá-los para descalçar, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70. Sempre que for sair, separar um calçado somente para essa finalidade. Quando se trata de uniformização dos manipuladores de alimentos e dos serviços de alimentação, deve-se utilizar a uniformização completa para permanecer na cozinha, que consiste em touca protetora capilar, avental branco e sapato fechado antiderrapante. Os aventais devem estar em bom estado de conservação, limpos e trocados diariamente. Aventais de plástico devem ser utilizados somente na higienização de utensílios, pois seu uso é proibido próximo a fontes de calor. Quando saírem da área de manipulação, os funcionários devem retirar os aventais e só vesti-los ao retornar para a cozinha. O uso de luvas deve ser controlado, não eximindo o manipulador de higienizar as mãos. Deve ser obrigatório na manipulação de alimentos prontos para consumo, que tenham ou não sofrido tratamento térmico. Devem-se trocar as luvas ao manipular alimentos crus e depois os alimentos prontos para consumo. É proibido o uso de luvas descartáveis junto a superfícies quentes, equipamentos emissores de calor e no uso de água quente. Quais produtos de limpeza e desinfecção são adequados para a higienização das vestimentas? As roupas, incluindo lençóis, toalhas e cobertores de indivíduos suspeitos ou confirmados do Covid-19, devem ser lavadas separadamente das roupas dos demais acolhidos, se possível. Em grandes estabelecimentos, quando isso não é viável, deve-se ter o mínimo de contato com as vestimentas a serem lavadas, recolhendo-as em um saco plástico e usando os equipamentos de proteção individual adequados. Nestes casos, além de utilizar o sabão neutro para a lavagem, recomenda-se a utilização de algum saneante com ação desinfectante, como, por exemplo, produtos à base de cloro. Devem ser seguidas as orientações do uso dos fabricantes dos saneantes. A lavagem deve ser feita com sabão em pó neutro. Este processo também se aplica a uniformes e vestimentas utilizados em ambientes de trabalho. É importante ressaltar que o uso de acessórios, como brincos, pulseiras, relógios, entre outros, deve ser evitado. Porém, quando usado, fazer a sua asepsia, utilizando álcool 70 e um pano para passar por todas as superfícies. É interessante lembrar que o pano utilizado para essa asepsia deve ser limpo e virgem. Isso quer dizer que o pano não deve ser utilizado para nenhuma outra asepsia de nenhum outro objeto. Em relação à lavagem das vestimentas, ela deve ser feita de maneira normal, assim como é feita com as demais roupas no seu cotidiano. Isso porque o novo coronavírus, assim como o vírus da gripe, são formados por uma membrana lipídica. Isto significa que ele tem uma barreira de gordura, que é vulnerável ao sabão, fazendo que uma lavagem comum já destrua o vírus e essa sua barreira de gordura, higienizando as suas roupas. Indivíduos que trabalham em áreas da saúde devem optar pela utilização de vestimentas descartáveis por cima das suas vestimentas de rotina. Essas vestimentas descartáveis são denominadas como equipamentos de proteção individual, ou EPIs. Além disso, ao chegar em casa, a desinfecção das roupas não descartáveis deve ser o mesmo procedimento das demais. As roupas descartáveis devem ser eliminadas assim que a sua utilização terminar. Agora, o passo a passo dos cuidados adequados com as vestimentas de pessoas doentes.
Se você possui uma pessoa doente com Covid-19 ou suspeita da doença em casa, a indicação é: sempre utilize luvas para manusear as roupas do corpo e de cama do infectado. Exponha esses tecidos ao sol e ao ambiente arejado. O sol é um excelente agente de sanitização superficial, pois os raios ultravioletas eliminam os micro-organismos da sua superfície exposta. Após isso, lembre-se de lavar em água quente ou morna, se possível, e não sacudi-los para secar ou estender. Fique atento às informações passadas nessa aula, como, por exemplo, roupas incluindo lençóis, toalhas e cobertores de acolhidos com quadro suspeito ou confirmado de Covid devem ser lavadas separadamente das roupas dos demais acolhidos, se possível. Deve ser usado sabão neutro para lavagem e algum saneante com ação desinfectante, como, por exemplo, produtos à base de cloro. Devem ser seguidas as orientações de uso dos fabricantes dos saneantes. Por isso, sempre leia a embalagem do saneante que você usa na sua casa. Na retirada da roupa suja, deve haver um mínimo de agitação e manuseio. As roupas devem ser retiradas do dormitório e encaminhadas diretamente para a máquina de lavar ou ambiente em que as roupas são lavadas, dentro de saco plástico. Os profissionais devem usar os equipamentos de proteção individual para este procedimento. Não se esqueça de ficar de olho nos materiais complementares que estamos postando aqui na plataforma. Eles também estão anexados junto com as aulas que são disponibilizadas de acordo com o cronograma. Gostou dessa primeira aula? Não se esqueça de responder ao questionário anexado aqui na plataforma e avaliar a aula. Para a emissão do certificado, é necessária a conclusão das aulas e responder aos questionários. Na próxima aula do módulo 1, o tema será higienização correta de frutas e hortaliças, conservação, higienização e armazenamento de alimentos.